Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para ler, né, para vocês o último capítulo de Jonas, certo? É um livro pequenininho, foram apenas 4 capítulos e sem demora, né? A gente viu que Jonas pregou em Nínive, que os ninivitas se arrependeram, né? Jonas sabia que isso ia acontecer, estava fugindo, a gente acompanhou de que ele no início fugiu, tentou entrar no barco para fugir, não adiantou, jogar ao mar também não adiantou, Deus mandou o grande peixe para poder preservar a vida de Jonas. E mesmo assim, ele teve que reconhecer o seu erro e pregar, né? Porque Deus já estava chamando ele determinado e de Deus não se foge, né? Só para a gente entender isso aí. Mesmo que ele pulou no mar, não conseguiu morrer, porque só morre só no dia que Deus quiser levar, tá bom? Pertence a Deus a vida e a morte, tá? Porque nem ele querendo se matar não conseguiu. E assim, não é para ninguém querer se matar, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é coisa do diabo. Querer dizer que a pessoa não tem valor, que a pessoa não tem perdão, que se mata, que é a solução. Não, não é, certo? Deus é o Deus que dá vida abundante, se segura nele, pega-se em Deus, crê no Senhor, pede transformação, pede ajuda espiritual, pede ajuda física, material, o que estiver passando, mas não deixa de falar, certo? Temos que abrir a boca, falar, pedir, conversar com alguém, entendeu? É difícil, mas o melhor caminho é esse, tá bom? Então, vamos ler comigo aqui, me acompanha, se tiver sua Bíblia, se não tiver, acompanha aí, que fala sobre o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. A história de Jonas não termina tão simplesinha não, né? Vamos ver como é que vai dizer aqui. Capítulo 1, vai do versículo 1 ao 11. O terceiro foi do 1 ao 10, igual ao segundo. Vamos lá. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Mas o que é que desagradou a Jonas? O que é? Vamos voltar para o último versículo aqui do capítulo 3, que diz assim, ó. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Né? Foi a forma que quem escreveu botou se arrependeu, quer dizer que Deus já sabia que o povo ia se arrepender, né? Por isso que ele estava mandando Jonas lá. Imagina se Jonas não tivesse ido. O povo não tinha oportunidade de ouvir, né? Novamente, a palavra de uma verdade, a palavra da verdade e se arrepender. E Jonas sabia que isso ia acontecer. Por que Jonas estava tão indignado? Por que Jonas ficou tão irado? Porque ele sabia que o povo ia fazer isso. É como se dissesse assim, vamos levar no dia de hoje para duas pessoas assim, como dissesse assim, aquela pessoa ali é muito bondosa e ela sempre perdoa as pessoas, todo mundo faz de tudo com ela, aquelas pessoas ali nem merecem perdão, não merecem nem estar ali para receber nada, porque toda vez faz isso com aquela pessoa que está ali do lado, de frente, ajudando e tudo, não reconhece a bondade e aí a pessoa vai, se arrepende. Eu tô falando muito pessoa, nem distingui um e dois, né? Olha o cachorro latindo do meu sobrinho. Então, assim, mas eu creio que vocês entenderam. Então, levando para o lado de volta de Jonas, é isso mesmo. Ele dizendo, Deus é maravilhoso, é bom. Se eu for lá, o povo vai se arrepender, Deus vai se arrepender, vai perdoar novamente. E o povo, se fizer novamente, aí Deus vai perdoar. O povo não merece a bondade de Deus, o povo não merece se arrepender para ganhar as bênçãos de Deus. Então, Jonas estava revoltado, eu creio, por conta disso. Né? Porque eles estavam abusando da bondade de Deus. E Deus conhece, mas Deus conhece o coração do ser humano, certo? Sabe os seus limites, sabe realmente o intuito do coração de cada um de nós, né? Então, não somos nós que temos que julgar, apenas obedecer a Deus, só Deus julga, certo? Imagine se Deus fizesse o que Jonas queria. Não ia ser uma crueldade? Não perdoar o povo, não deixar a chance do povo se arrepender? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se é isso mesmo, porque eu também estou aprendendo. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor, é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela.
e ali fez para si uma barraca e se sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira e fê-la crescer por cima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas é fogo, viu? Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Disse, pois, o Senhor: tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Veja só, gente. Aqui no pezinho sempre tem uma referência. Lembra que eu falei nos meus primeiros vídeos? Hebreus, tem Kikaion, é em outra linguagem, né? Linguagem, não sei se é hebraica. Variamente traduzido como aboboreira, né? Cabaça, palma, cristi, etc. Tem vários lugares que conhecem de outras formas. Mas vamos ver o descontentamento de Jonas, né? Que é como eu falei no início do capítulo, eu sabia que Deus é misericordioso e compassível, que as pessoas hoje em dia, e antigamente, né, já usavam da bondade de Deus, né? Como porque a gente diz assim que Deus vai cair o sol e a chuva sobre os bens e os maus, não quer dizer que a gente vacile contra Deus, né? Que a gente deixe de adorar a Deus para adorar outras coisas. Não podemos, certo? Dar a Deus, lembra que eu já falei isso também que eu li, né? Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, a Deus, dá honra a quem tem honra, né? E eu já tem um vídeo anterior, acho que 3, 4 vídeos anteriores que eu falei sobre isso. Então temos que dar a Deus toda a glória e toda a honra, porque é dele, já pertence a ele. E quem era Jonas? Mesmo sendo um profeta escolhido pelo Senhor, mesmo tendo ele temia Deus. Não é que Jonas só estava fugindo, desobedecendo, né? Que foi uma forma de desobedecer a Deus. Mas Jonas estava fugindo porque o Jonas queria ter esse cuidado com Deus. É como se dissesse, ele queria cuidar de Deus, ele não queria que ninguém fizesse mal a Deus, que tratasse Deus desse jeito, com desdém, com desobediência, com malícia, que só querer o bem, depois faz o que quer da vida, todo o pecado aí depois quando falta água, quando falta alguma coisa, se volta para Deus, Deus vai lá, abençoa, porque se arrependeram, porque fizeram sacrifício. Mas era essa desobediência de Jonas, era o cuidado que ele tinha com a palavra de Deus, com a verdade e com Deus, porque Deus amava Jonas também. E Jonas, ele amava a Deus também. E por amar a Deus, ele tinha esse cuidado, né? Ele tinha essa força, essa vontade de que as pessoas o reconhecessem como Deus benigno, longânimo, como ele diz aqui, misericordioso. E que as pessoas tratassem Deus como Deus amigo, como Deus pai, como Deus querido. E não como apenas um meio de bênção. Entendeu, gente? Essa desobediência de Jonas não foi uma desobediência qualquer. Não foi uma desobediência por pecar, entendeu? De toda forma, ele pecou porque desobedeceu. Mas o que eu quero dizer é que essa desobediência de Jonas, em fugir de Deus, em querer fugir, foi porque ele não queria ver isso. Ele não queria ver a tamanha grandeza que Deus tem de perdoar, ver esse povo que não merecia nada, digamos assim. Deus teve compaixão. Mas aí Jonas já estava julgando, né? E é outro pecado, não podemos julgar. Mas ele não se arrependeu, ele se arrependeu lá dentro do ventre do grande peixe. E quando chegou aqui, mesmo assim, ele foi falar, ele viu que Deus perdoaram, ele sentou ali para ver o que aconteceria com a cidade. Aí Jonas, mesmo assim, ainda desejou morrer, né?
E Deus, com todo o cuidado sobre Jonas, sabendo que ele é razoável aquela ira dele, porque Deus deu exemplo ali, ensinou a Jonas. Poxa, eu criei a bamboreira que tu tivesse pena, na linguagem de hoje, né? Compaixão, né? Amor e compaixão pela boboreira que cresceu num dia, morreu no outro, e tu não fizesse nada, não trabalhasse em nada, não criasse nada. E para a cidade de Nínive, como aqui diz embaixo, não hei eu de ter compaixão da cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que nem sabem discernir, porque Jonas sabia discernir, mas estava julgando. Mas essas pessoas não sabiam nem discernir, quer dizer, as pessoas estavam pecando inocentemente, estava pecando, errando, desobedecendo inconscientemente, entendeu? O inocentemente que eu quero falar, inconscientemente. Não sabia o que estava fazendo. O que diz aqui, que Deus diz que não sabem discernir. E o melhor de tudo é que Deus falava direto para Jonas, porque antes de Jesus Cristo vir à Terra, Deus falava diretamente, né, com as pessoas através dos anjos e em sonhos e diretamente a voz dele com os profetas, né? Com Jonas, Daniel, Abraão. E após Jesus vir, Jesus falou diretamente em terra, e quando Jesus subiu, deixou o Espírito Santo para falar através do Espírito Santo a nós, né? Veja que composição do trio divino, né? Que é um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então temos que honrar, gente, temos que honrar esse Deus. E foi aí, o livro termina aqui porque é maravilhoso estudar Jonas, gosto muito da história de Jonas, eu contei muito para as crianças e conto, quando a gente coloca aquela figura, por isso que eu coloquei na foto de página, de rosto página, botei uma baleia porque é o desenho que a gente mais tem de peixe grande, né, atualmente, até em redes em celular, essas coisas. Mas é maravilhoso, certo? É maravilhosa a história de Jonas. Se você ler novamente o capítulo 4, você vai ver o quão Deus ensinou a Jonas, fazendo nascer a boboreira, dando sombra, dando esse alimento, porque a abóbora é alimento, né? Eu gosto tanto de abóbora, gente, vocês nem imaginam. É um dos legumes que eu gosto. Inclusive, eu comi essa semana pra minha mãe, tava tão doce que eu estranhei de tão doce que ela tava. Tão doce que me enjoou, e olha que eu gosto, viu? Então, assim, e aqui a compaixão e o amor que Deus falou, o carinho que Deus fala para Jonas é o mesmo para a gente hoje, certo? Se você quer ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, todos que querem ouvir a voz de Deus, a gente tem que se aprofundar muito, muito na palavra do Senhor, orar, jejuar. A gente é falho ainda, gente, eu me coloco também. Quando eu falo para vocês, eu também me coloco, certo? Porque somos falhos, somos seres humanos. Nossa mente está aberta a ouvir, a pensar tudo, né? E temos que ter cuidado com nossos pensamentos mesmo. Temos que sempre estar nutrindo eles com coisas boas. Porque às vezes até uma palavra dita nos entristece. E a tristeza vem o desânimo, e o desânimo leva à quietude, e a quietude leva ao silêncio, e o silêncio leva a um tipo de descanso adormecido, que a pessoa leva a falta de coragem, leva a falta de outras coisas que hoje em dia se chama depressão. Pode chegar até o ponto de depressão, e quem não consegue sair da depressão acaba entrando em óbito, né? Suicídio, né? Então, para que se evite isso, cuida da tua mente. Por isso que eu cuido da minha mente todos os dias. Tem coisas que eu escuto sim. Tem coisas que eu escuto que me ferem, que me entristecem, que eu pergunto por que aquela pessoa falou isso, que foi que eu fiz, que foi que eu deixei de fazer. É como se eu tivesse feito alguma coisa errada, ou não fiz, ou fiz, ou deixei de fazer, eu quero fazer, eu não sei. Muitas coisas que a gente escuta, que a gente faz pelas pessoas, que não é agradecido, que as pessoas não agradecem. Feito Jonas, que Deus botou a boboreira para testar Jonas, para ensinar Jonas, e Jonas nem agradeceu, simplesmente ficou ali, né, só na sombrinha, aproveitando. Então, tem coisas, mas Deus viu o amor dele pela boboreira, né? Não quer dizer que a pessoa não tenha amor.
Mas tenha cuidado, cuide da sua mente, não julgue, aprenda a discernir as coisas, né? Discernimento no dicionário quer dizer você conhecer, saber o que é o A e o B, saber o que é o preto e o branco, discernir para que serve aquilo, para que usa aquilo, para que fala o dito ou não dito, entendeu? Discernir, saber das coisas, certo? Você tem que aprender a saber. Quando a pessoa tem consciência e saber o que é, ela está pecando consciente. Quando a pessoa erra sem saber o que está fazendo, isso significa pecar inconsciente, se for nos termos de erros, desobediências e pecados, certo? Eu não estou falando que tudo que a pessoa faz na vida é pecado inconsciente, não, porque a gente pode fazer coisas inconscientes e não ser pecado. Tipo, vou dar um exemplo bem simples, alguém pede para você limpar a casa, aí a pessoa vai, limpou a casa, tirou tudo do lugar, arrumou como quis, aí quando a outra pessoa chegou, você tirou tudo do lugar, mas eu limpei, eu limpar, pensou que a limpeza seria assim, junto com mudar tudo, o local. Então ela fez uma coisa inconsciente, mas não quer dizer que é pecado, entendeu? Então, assim, temos que discernir as coisas. Foi um erro, mas inconsciente, que não é pecado, apenas foi um erro consciente que pode se corrigir e também a pessoa tem que saber esclarecer. Então, esse capítulo de Jonas nós terminamos aqui, mas no início de Jonas, voltando aqui, talvez fique até um pouco extenso esse hoje, a gente falou muito sobre a vocação de Jonas e a fugas, porque para onde Jonas ia fugir? Aonde ele ia se esconder? E eu disse para vocês que eu ia ler um versículo, Salmo 91, eu até disse no primeiro vídeo de Jonas, falando sobre o esconderijo, né? Que o único esconderijo que a gente poderia fugir de Deus e se esconder seria nos próprios braços do Senhor, certo? É o braço que a gente cabe, que a gente se encaixa, que nos envolve e que nos mantém de pé, né? Então, o Salmo 91, não vou ler ele todo não, só vou ler o primeiro. O primeiro e o segundo. Diz assim, me ajudinha aqui. É a segurança daquele que se refugia em Deus. Refugiar. A pessoa está fugindo de algo para se refugiar em outro. Viu aí a diferença? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Gente, é lindo, né, esse salmo. Se você ler o Salmo 91 completo, ele vai do 1 ao 16, ele não é muito extenso, mas é uma palavra profunda. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que o único esconderijo é incrível. O único esconderijo de nós podermos nos esconder de Deus é o próprio esconderijo de Deus, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, nos braços de Jesus, na sombra do Todo-Poderoso, né? Lembra que eu falei um vídeo sobre Adão, e Adão fugiu, se escondeu de Deus dentro do Éden, olha só, quando ele comeu o fruto proibido que a Eva ofereceu e que a Eva comeu o fruto proibido que a serpente ofereceu, a serpente que foi usada pelo Satanás. Lembra que eu disse isso? E ele se escondeu e Deus, já sabendo que ele estava ali, também perguntou: Adão, onde estás? Por que se escondes ou foges de mim? Falei na minha linguagem, mas tem as palavrinhas corretinhas lá. Volta os vídeos que vocês vão gostar muito, gente. Eu me surpreendo às vezes com o que eu leio e falo, viu? Eu também tô aprendendo. Então, nosso esconderijo... Olha, não sei explicar, mas o nosso esconderijo é o Senhor. Não tem para onde fugir. Vocês viram que Jonas lá na frente, né? Do Velho Testamento, ele quis fugir, ele se jogou ao mar. Acho que Jonas pensou, aqui no mar não tem pra onde ir, vou acabar morrendo afogado, ou de gelo, de frio. Deus imediatamente mandou o grande peixe, não é verdade? E para Adão também. Adão se escondeu porque abriu-se os olhos e viu que eles estavam nus. A consciência do pecado, tá vendo aí o que eu falei? Eles antes estavam nus e com inocência. Iam procriar do mesmo jeito na terra. E depois que comeu o fruto, abriu-se-lhe os olhos e eles viram somente a parte externa e se envergonharam. O corpo nu, porque eles deixaram de ver os olhos da bondade, do amor do coração, o que passa realmente. Adão vivia
o que realmente, como Deus nos vê, por dentro, no coração. E Adão deixou de viver isso no momento em que ele comeu do fruto, se fechou os olhos do coração e abriu os olhos da carne. É incrível isso, né, gente? Olha, chega, eu falei bonito agora. Graças a Deus. O Espírito Santo tem me dado para mim e para vocês. E eu agradeço a Ele isso, porque eu luto todos os dias para não cair nesses maus olhos, certo? Para não viver olhando mal as pessoas, nem que ninguém me olhe mal, certo? Mas que os nossos olhos sejam olhos bons, certo? Não estou dizendo que os olhares de Jonas foi mal, não, porque eu já expliquei o porquê, né? Que deu ao meu entendimento, né? Várias pessoas podem interpretar a Bíblia de forma diferente e você ouvir de uma maneira que você precisa ouvir naquela hora, certo? A interpretação de Deus é sempre a mesma, mas de forma diferente, para que a pessoa leve a palavra não vazia de volta para casa, né? Para si. Então, gente, é que a gente possa, vocês, continuar sempre firmando o nosso pensamento, tá? Deixa eu voltar para o livro de Jonas. Nosso pensamento, porque é muito forte isso, certo? A gente não pode ficar sem nutrir nossa mente, nosso pensamento. Não devemos julgar como Jonas estava julgando. Jonas, eu acho que, por tanto amor, ser tão querido, assim, ver o querido Deus, nossa, ele levou, eu amo tanto Deus, temo tanto, eu conheço Deus, eu não quero, ele não queria que ninguém fizesse com Deus, né? Mas, no final das contas, olha, o Pai nos corrige, o Pai nos ama e nos corrige, e nos educa, e tá aqui. Essa foi a educação de Jonas, certo? Uma pena que só parou até aqui, né? Eu queria que tivessem escrito mais sobre Jonas, mas é isso aí. Então, hoje o vídeo foi esse, né? Como eu prometi, que disse que ia ler no final, só não disse que ia ler no final dos vídeos, né? Desculpa, gente, meus erros, às vezes que eu falo uma coisa, esqueço, lembro lá no final, mas eu tô sempre revisando meu próprio vídeo para eu nunca deixar passar nada que eu falo para vocês, tá bom? Que eu amo também ver, rever e ler, né? Gosto tanto de ler. E então, assim, que vocês possam ficar abençoados. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que tá entrando no canal. Eu disse que tem alguns nomes que eu sei, né? Que a Tatiana entrou aí no... Seja bem-vinda, querida, certo? E outras pessoas que estão entrando, né? Que tá fazendo parte aí do canal, continua com a gente. Deus tem algo especial na vida de vocês, certo? Na tua vida. Então, continua buscando a Ele. Discerne, certo? Vamos discernir tudo que aquilo que a gente fizer, o que a gente vai falar, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai cantar, o que a gente fizer seja sempre para honra e glória a Deus. Analisa, medita sempre a letra, as palavras, a letra, se é um texto, se é uma música, o que for. Se for para engrandecer a Deus e tua vida, se for para edificar a tua vida, continua fazendo, se não, descarta, joga fora, certo? Jonas queria descartar o povo, mas não é assim com pessoas, certo? E nem com Jonas, porque Jonas aqui, ó, foi educado. Então, vamos nos educar na palavra de Deus também, porque, como eu disse, a palavra de Deus tem tema para tudo. Saúde, educação, finança, turismo, lazer, sobre pai, mulher, casados. Eu não, eu sou solteira ainda, sem filho. Cadê meu príncipe, Senhor? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, vamos cuidando da nossa saúde espiritual, principalmente, que é dela que vem a nossa capacidade nas outras, tá bom? Deus te abençoe, obrigada por ter ficado comigo, compartilha, comenta no canal, se quiser, não é obrigado curtir, comentar, mas eu digo para poder expandir, né? Eu ainda tô conhecendo o canal, quem quiser me ajudar, anota aí embaixo como eu faço as coisas, tu pode fazer assim para melhorar, assim, vai ser bem recebido, tá bom? Então, Deus possa te abençoar, gente, muito obrigada. E vamos na sequência dos vídeos, que a gente vai destrinchando aquele vídeo lá atrás que eu falei desses 7 fatos maravilhosos. Então, esse foi um dos, tá bom? Beijo pra você, Deus abençoe. Beijinho.